Bom dia a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aí na nossa série de provérbio, você que está acompanhando. Hoje é o provérbio de número 23, dia 23 de março. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Faça parte da nossa rede de mensagens. Entre ali através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Entre no canal do YouTube e digite Paulo.Delanhese. Vamos à palavra do Senhor. Quando te sentares a comer com o governador, atente bem para o que te põe diante de ti, na mesa. Se for tu um glutão, põe uma faca sobre a tua garganta. Porque Salomão está instruindo a atentarmos pelo que se põe à mesa. Porque como servos do Senhor, não podemos comer aquilo que é impuro ao Senhor, como comidas oferecidas a ídolos ou a demônios. Então, a orientação, principalmente na época de Salomão dos Reis, era exatamente sobre a lei mesmo de proibição. Mas hoje, após o concílio da igreja, ficou acertado-se que os cristãos se absteniam de comidas sacrificadas a ídolos e a demônios. Então essa mesma orientação continua sobre nós observarmos o que se põe à mesa. E a outra orientação, caso a pessoa seja glutão, comilão, Salomão diz, põe uma faca à tua garganta, se é homens, glutão. Para quê? Para que não comas demais, para que saiba e até o limite devido. Porque a maioria das pessoas passa realmente por problemas de saúde hoje, como diabetes, colesterol, pressão alta, exatamente por comer exageradamente, por não ter-se um autocontrole. Então é bom realmente atentarmos quando formos comer sobre o que é bom, sobre o que é saudável. Versículo 3. Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Olha o que Salomão está nos dizendo. Não cobice os seus manjares gostosos, pois são pão de mentiras. Porque muitas das vezes eles adquirem os seus bens não de meio lícito. E toda vez que é adquirido algo que não é por meio lícito, a pessoa corre-se o risco de cometer pecado. Quando cobiça aquilo que não era para ser cobiçado. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. Nós temos que tomar muito cuidado com os desejos do nosso coração. Versículo 4. Não te cases para enriquecer. Dá-te mão a tua própria sabedoria. A orientação aqui é para que sejamos sábios até mesmo no momento de escolhermos o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo. Não podemos casar pelo que se oferece, pelo que se pode ganhar. Deve-se casar, sim, pelo sentimento que um tem para com o outro. Versículo 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. A continuação aqui de orientação do versículo 4 no versículo 5 é que não podemos pôr nossos olhos em algo que é passageiro, porque mais cedo ou mais tarde isso irá embora, voará como a águia para o céu.
Não podemos nos prender a um jugo deste mundo que é passageiro. Versículo 6. Não coma o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Quem é que tem o olho maligno? Aquele que pratica o mal. Você vê que uma pessoa vive no meio de drogados e você cobiça, você se torna igual a ele. Você cobiça a ação de um criminoso, de uma prostituta, você se torna como ele. Então o Senhor está dizendo para que não comamos o pão daquele que tem os olhos malignos, nem que o cobicemos os seus manjares. Por quê? Porque tudo isso é pecado e abominação diante do Senhor. Tudo isso é algo que o Senhor repudia e que o Senhor não aceita. Versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é ele. E te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. O ímpio, para enganar, muitas das vezes ele se finge de amigo. E até dirá para você, senta, come e bebe. Mas Salomão está dizendo que o coração dele não estará contigo, não estará conosco. Porque essa pessoa, ela é falsa. Essa pessoa, ela é mentirosa. Versículo 8. Vomitarias o bocado que comeste e poderia as tuas suaves palavras. Perderias as tuas suaves palavras. Por que vomitaria o bocado que comeu? Porque sabe que é um bocado ímpio. Sabe que aquilo foi adquirido com impiedade. E muitas das vezes até com sangue inocente. Porque o homem e a mulher que é maligno, ele não se preocupa em se derrama ou não o sangue inocente. Ele não se preocupa se ele prejudica ou não o inocente para se dar bem. Então, se eu e você nos assentarmos à mesa dessas pessoas para banquetear com ele, para comer com ele, nós nos tornamos iguais. Versículo 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Como já viemos falando há dias, né? Dos outros provérbios. O tolo, ele nunca ouve a correção. O tolo é aquele que você está falando para ele que ele está errado, mas ele continua seguindo o caminho errado. Você avisa alguém que o caminho das drogas, do álcool, do crime não compensa, só que como ele é tolo, ele continua praticando exatamente isso. Porque não houve conselho dos amigos, não houve conselho dos pastores, não houve conselho do pai e da mãe. E o seu caminho é um caminho de morte. O seu caminho é um caminho de destruição. Por isso, Salomão está instruindo-nos a não jogarmos a nossa palavra ao vento, falando ao ouvido do tolo. Versículo 10. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Essa orientação aqui é para que eu e você tomemos posse daquilo que é nosso, mas nunca do que é do vizinho. Nunca do que é de alguém que o adquiriu já por preço. Nós não podemos remover os marcos, ou seja, não podemos aumentar a nossa terra se ela não nos pertence, nem do comprador, e nem do órfão, e nem da viúva. Versículo 11, porque o Redentor é forte, e ele pleiteará a sua causa contra ti. Ou seja, se formos injustos para nos darmos bem nas custas de alguém, removendo os nossos marcos, o Redentor, o Senhor mesmo, julgará esta causa e sairá em favor da pessoa que sofreu o dano.
Versículo 12. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. A orientação do Senhor para mim e para você é que abramos os nossos ouvidos e a nossa mente ao conhecimento, ao entendimento. Que apliquemos ao nosso coração em conhecer ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em amar ao Senhor. Para que a nossa vida vá bem. Para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Versículo 14. Tu a fustigarás com a vara, e a livrará a sua alma do inferno. Essa orientação aqui é para nós que somos pais, mães, né? Não devemos tirar a vara da criança. A criança, muitas das vezes, ela precisa ser corrigida com a vara, com a disciplina. Porque toda criança comete deslize, toda criança comete arte. Toda criança, muitas das vezes, segue o seu caminho por falta de entendimento e muitas das vezes entra pelo caminho errado. E Salomão está dizendo que nós, pais, mães, temos a obrigação de corrigir os nossos filhos, de disciplinar os nossos filhos. Para quê? Para livrar a sua alma do inferno. Porque se eu e você, que somos pais, não corrigirmos os nossos filhos, o mundo irá corrigir. Porque o filho que não obedece o pai e a mãe se envereda pelo caminho das drogas, do álcool, da prostituição e do crime. E muitas das vezes, eles vão apanhar da polícia, vão correr da polícia, e quando não muito pior, irão parar numa cadeia ou no cemitério. Quantos filhos têm morrido na sua juventude por não ter aceitado a correção dos pais? Ou, em alguns casos, que os pais são omissos e não corrigem os filhos. Tem pai, tem mãe, que os vizinhos, os amigos e os parentes avisam que o filho ou a filha está tomando o caminho errado, está no meio do crime, e ele faz vista grossa. Ele não quer acreditar que o seu filho está nas drogas, no álcool, no crime, e muitas das vezes se irrita até com quem avisa. Esses pais estão levando seus filhos à morte. Esses pais estão levando seus filhos à destruição. O Senhor continua nos falando no versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se ao meu coração. Sim, o meu próprio coração. Versículo 16. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Versículo 18. Porque deverás a um fim bom, não será malogrado a sua sentença. Olha o que o Senhor está dizendo do versículo 15 ao versículo 18. Filho meu, ouve a correção. Filho meu, guarde o seu coração. Tenha um coração sábio. Exulte ao Senhor. Ouve a repreensão do Senhor, ouve a orientação do seu pai e da sua mãe, e você terá um fim bom. Você terá um fim abençoado. Porque a única forma de fugirmos deste mundo é ouvirmos o pai e a mãe. Porque quem se envereda pelo crime, pela droga, pelo álcool, ele destrói a sua família, ele destrói a você mesmo, a si mesmo. Então o Senhor nos orienta a ouvirmos ao Senhor. O Senhor nos orienta a praticarmos o bem e amar ao Senhor sobre todas as coisas.
Versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Olha o que Deus continua dizendo. Dirige o teu coração no caminho bom. Dirige o teu coração para o Senhor. Versículo 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. A orientação aqui é para que não entremos pelo caminho da embriaguez e nem dos comilhões de carnes. Por quê? Porque tudo que é feito exageradamente é pecado. Porque como já dissemos antes, voltamos a dizer, a Bíblia não proíbe beber vinho, a Bíblia não proíbe comer carne. Ela proíbe a glutonaria. Ela proíbe o exagero. Ela proíbe se embriagar. Ela proíbe aquele que entra por este caminho desenfreadamente e sem autocontrole. Tudo com disciplina e tudo com autocontrole é bom e é para a glória de Deus. Olha o que ele continua dizendo no versículo 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza e sonolência. Faz trazer sobre si as vestes rotas. Ou seja, como ele não tem um autocontrole, uma autodisciplina, ele se destrói a si mesmo, ele se empobrece a si mesmo, ele vai de mal a pior. É difícil você encontrar alguém que é beberrão, que é comilão, que se deu bem na vida. A maioria não tem nem com que se sobreviver. A maioria paga aluguel, a maioria não tem saúde, a maioria não tem grandes coisas a oferecer e os seus dias são curtos sobre a terra. Ele finda os seus dias muito mais rápido do que deveria. Por quê? Porque não observa a palavra do Senhor. Versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. A orientação aqui de Salomão é aos filhos, para que eles honrem o pai e a mãe quando eles envelhecer, para que não viemos desprezar o nosso pai e a nossa mãe. Até porque a vida ela dá volta. Isso não há dúvida, hoje somos novos, mas amanhã seremos velhos. Se tratarmos o nosso pai e a nossa mãe com indignação na sua velhice, o que será que os nossos filhos farão também para conosco? Eu fico muito contente quando eu vejo alguém que honra o seu pai e a sua mãe na velhice, que cuida do seu pai e da sua mãe na velhice, porque esse está plantando sobre a sua cabeça galardões de bênção. Esse está plantando sobre a sua cabeça uma semente boa para que ele também possa colher na sua velhice. Versículo 23. Compra a verdade, não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Por que o Senhor está dizendo para comprar a verdade? Porque a verdade não se acha fácil. A verdade não está jogada por aí. A verdade, a sabedoria e a prudência, ela precisa ser adquirida com diligência. E só o sábio encontra a verdade. Só o sábio consegue abençoar a sua vida, o seu dia, a sua família. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um filho sábio se alegrará nele. Olha o que Salomão está dizendo, que o pai do justo ele vai se regozijar. A mãe do justo vai se regozijar. Por quê? Porque teve um filho sábio. Porque teve um filho prudente. Versículo 25. Alegra-se teu pai e tua mãe, e regozije-se o que te gerou. Por quê? Porque o filho foi sábio. Versículo 27.
Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é a estranha. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui é que a prostituta, ela é uma cova profunda. Por quê? Porque ela leva à destruição. Veja o que continua dizendo o versículo 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica-se entre os homens o iníquo. Por quê? Porque no caminho da prostituição, no caminho da prostituta, não há verdade, há mentira, há engano, há falsidade. E aqueles que caem por esse caminho, aqueles que caem por essas veredas, quando ele é casado, ele destrói o seu casamento. Quando ela é casada, ela destrói o seu casamento. Porque vai atrás de prostituta e de prostituto. Porque o Senhor mandou honrarmos a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa família. Não podemos jamais entrar pelo caminho da infidelidade. Porque aquele que vai atrás da prostituta, ele cava uma cova profunda e cai nela. Versículo 29. Para que são os ais? Para que são os pesares? Para quem é as pelejas? Para quem é as queixas? Para quem é as feridas sem causa? E para quem é os olhos vermelhos? São indagações, são perguntas para quem? O versículo 30 responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. É para esses que são todos os ais, todas as perseguições, todas as angústias. Olha o que o versículo 31 continua dizendo: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, ele morderá como a cobra e como o basílico picará. Porque no seu fim, ele morderá como a cobra e como o basílico picará. Porque quando a pessoa se embriaga, ela perde o autocontrole. Ela perde o auto bom senso. E a maioria das pessoas se destrói exatamente por ter uma vida que vive no álcool, vive na prostituição. E o Senhor, ele nos orienta a fugirmos dessas causas, dessas pessoas, se queremos ter uma vida abençoada. Versículo 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Versículo 34. E será como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. Por quê? Quem olha para a prostituta, ou quem se deita com a prostituta ou com o prostituto, é como quem dorme no meio do mar, no meio do mastro. Porque ele perde todo o sentido da sua vida. Ele perde toda a dignidade, ele perde todo o caráter. Nunca você verá um homem ou uma mulher que se dá infidelidade ter caráter, ter bom senso. Para encerrarmos, o versículo 35 diz: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. O escarnecedor, o mentiroso, o tolo, que é o que a Bíblia nos fala aí, mesmo ele sofrendo todas as consequências, ele continua a fazer a mesma coisa.
ele continua a praticar a mesma coisa. E é exatamente por isso que essas pessoas vão de mal a pior. Quem se entrega à prostituição, à bebida, a maioria não tem nem aonde repousar a sua cabeça. A maioria na sua vida toda não conseguiu ter uma casa, não conseguiu ter um salário digno, não conseguiu ter uma família, porque o álcool e a prostituição, ela destrói tudo isso. Ela faz perder toda a nossa dignidade. Há várias pessoas que morrem na miséria, nos asilos, e quando você vai ver a vida dele, ele viveu uma vida sem respeitar as leis, sem respeitar a família e sem respeitar a Deus e sem respeitar aos seus pais. Porque ele tomou o caminho do álcool, ele tomou o caminho das drogas, tomou o caminho da prostituição e do crime. E muitos morrem à mindíngua. Mas aqueles que são sábios e não tolo, porque todos esses que praticam isso, a Bíblia chama de tolo, eles ouvem a repreensão, eles corrigem os seus erros, ele muda as suas atitudes e passa a ter uma vida abençoada. Então eu quero convidar você, nesta hora que está vendo o nosso vídeo aí no YouTube, a ser sábio, a mudar as suas atitudes, a mudar o seu caminho, a mudar a sua vida. E sobre todas as coisas, honrar o Senhor, o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhaz, São Paulo, Jundiaí. Essa é a nossa série de provérbios. Hoje, dia 23 de março, provérbio 23, provérbios de sabedoria para a sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, entra lá no YouTube, digite paulo.delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Um grande beijo no coração de cada um.